Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior do canal Canto da Suculenta e agora eu vou gravar um vídeo para mostrar para vocês o resultado do excesso de chuva sobre as minhas suculentas. Não sei se vocês passaram pela mesma situação que eu, mas aqui no estado do Paraná, no interior do Paraná, nós tivemos aproximadamente 10 dias de chuva seguido. Mas era chuva o tempo todo, não tinha um minuto de descanso. Então eu cheguei ao ponto de recolher essas plantas e colocar na garagem um certo período, porque o substrato estava muito encharcado. Depois teve um dia que deu uma estiada, eu resolvi tirar, e assim que eu tirei choveu. Falei, não vou mais recolher, porque cada vez que eu mexo com as minhas plantas, eu quebro folhas, eu acabo machucando elas e um machucado nelas é como se fosse em mim. Então eu deixei aqui. Hoje o sol deu as caras aqui, meio tímido. O tempo tá nublado ainda em uma parte, mas a gente já tem um pouco mais de claridade. Não choveu até agora, porém a previsão é de chuva por mais uma semana. Essa minha cobertura que fiz aqui só tem o sombrite, daí várias pessoas me fizeram sugestões, coloque plástico, coloque eternite transparente, coloque policarbonato, várias opções. Porém, aqui eu tenho um problema que venta muito na minha cidade, que é a Apucarana, e então eu tenho medo de amarrar plástico, alguma coisa e voar, e eu tenho cerca elétrica ali. Então eu procurei várias alternativas e ontem eu achei uma alternativa na internet. Comprei uma lona transparente que vem com ilhós. Então fica fácil para eu colocar e tirar quando eu quiser. Não chegou ainda, assim que chegar eu mostro para vocês e conto se foi bom ou não. Mas eu vou mostrar para vocês o que tem acontecido com as minhas plantas. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, curtam, se inscrevam, compartilhem. Aqueles que já são inscritos no canal, meu muito obrigado. Se você não é, se inscreva, que isso me ajuda bastante. Mas olha só, eu confesso que até agora assim, as perdas não foram tão grandes. Uma seguidora do Instagram esses dias me disse que ela perdeu muita suculenta por conta da chuva e eu fiz uma pergunta para ela. As perdas foram maiores do que os salvamentos? Então ela me respondeu que não. E que a minha pergunta foi muito interessante, que fez ela repensar e que de fato o que nos interessa são as que salvamos e não as que perdemos, não é mesmo? Eu tive poucas perdas, vou ser bem sincero com vocês, até agora assim, as mais afetadas são as plantas pequenas. As gibifloras, o que tem acontecido com elas é que elas têm ficado feias. Elas mudaram o formato, se vocês observarem esta planta, ela é uma chocolate Ruffles. Eu vou postar uma foto dela de como ela era antes desse período. Perceberam? Muda bastante a característica da planta, primeiro por conta do excesso de água e segundo pela falta de sol. Essa daqui é uma Goliath. Ela também mudou muito, ela cresceu, ela ficou toda aberta. Ela perdeu a forma, perdeu a coloração. Vou tentar achar uma foto e postar para vocês verem também. Essa daqui é uma Echeveria Mona Lisa. Ela é de uma coloração bem roxa e ela está bem acinzentada. Está praticamente sem coloração, perto do que ela era. Aqui é uma Echeveria Mahogany com Japão. Ela também é uma cor bem escura, ela está bem verde, está faltando sol para estressar ela e deixar ela colorida. E aí as pessoas me perguntam o que são essas manchinhas brancas. Essas manchinhas brancas são fungicidas que eu uso, Cercobin 850, que é o granulado. Eu uso na medida de 3 colherinhas de chá para 1 litro de água. Principalmente nesses períodos chuvosos eu intensifico o uso, então sempre quando a chuva vem e lava o fungicida, eu volto a reaplicá-lo na primeira oportunidade.
Aqui eu tenho também uma Echeveria borda rubra, que também mudou bastante. O formato e a coloração, além do que esta planta em si, caíram muitas folhas meladas, assim, tipo, bem apodrecidas mesmo. Essa daqui, se falar pra vocês que é a minha Echeveria Aquarius Red, ninguém acredita. Porque ela é completamente diferente disso, ela é de um tom vermelho e ela é bem rulosa, ou seja, tem bastante babadinhos. O que me preocupa são essas plantas aqui, por exemplo, é uma híbrida de Curlis, que eu tenho aqui. A outra aqui que me preocupa é a Echeveria Japão. Ali a Echeveria Zorro. E lá é a minha Echeveria Afterglow. Por que é que elas me preocupam? Porque elas estão decapitadas. Eu vou tentar levantar essa daqui para vocês verem. Essa daqui é aquela Afterglow que eu falo para vocês que eu não consigo entender, gente. O que ela faz? Primeiro que ela deu 30 filhos, né? A última colheita que eu fiz, eu tirei 30 brotos dela. Fora os outros que eu já tinha tirado em outros momentos. Então ela ficou completamente deformada e foi necessário mesmo decapitá-la. Então, e ainda tá com brotos. Ó, ela está ali sob o substrato. Por que eu coloco sob o substrato mesmo arriscando com a chuva? Porque eu não tenho espaço. Se vocês observarem, meu espaço é limitado. Então, essas daqui eu tenho deixado aqui, que são plantas recém-decapitadas, e eu tenho tentado cobri-las de forma a evitar o excesso de umidade. Outras que eu decapitei, eu coloco aqui, para não ficar direto no substrato. E aí então eu deixo sob essa tela. Aqui eu pego o sol da tarde, é bem ventilado e elas vão soltar raízes, como acontece com essa daqui. Essa foi uma que no período de chuva ela apodreceu embaixo, né, ela fungou. É uma Brown Rose e eu acabei decapitando ela então e ela já está enraizando. Essas foram recém-adquiridas e aí então eu fiz a decapitação. Essa é a Queen Jimmy, que era meu sonho, e essa daqui é a Godzilla, que também era meu sonho, está aqui, ó, soltando raízes. Decapitei agora essa muda de Echeveria Zorro porque, como eu disse para vocês, eu fui mexer e acabei quebrando. Por isso que eu não gosto de mexer com as plantas nesse período, porque as folhas estão muito duras e elas se quebram com facilidade. Então eu tento evitar ao máximo. Eu acabei decapitando ela justamente por conta disso. Aqui está o meu berçário. O berçário fica um pouco mais protegido e eu tenho percebido que quanto menor o vaso, menos problema de perda eu tenho. Eu tenho problemas de perda com vasos um pouco maiores. Aqui eu tinha todas as suculentas penduradas, como estão nesse vaso aqui, e acabei tirando e pondo tudo lá dentro de casa, lá no fundo, onde é uma parte coberta. Voltei recentemente os vasos ali para cima, e aí um outro problema que eu tenho com o excesso de chuva é que as plantas dobram de tamanho. Então o espaço que elas ocupavam não é mais o espaço que elas estão ocupando agora. Acaba ficando bem mais apertado e difícil de organizar as plantas. O que mais que me aconteceu com o excesso de chuvas? Estiolamento. Olha só. Essa é uma Ruby Lady, Echeveria Ruby Lady. Ruby porque ela é vermelha. Teoricamente ela teria que ter carúnculas, não tem nenhuma. E ela está completamente estiolada. Embora eu fui presenteado, porque olha só, mudinhas, mas ela está completamente estiolada, então eu vou esperar passar esse período de chuvas e vou decapitá-la. Essa daqui é outra também que ela ficou bem deformada, é a Echeveria Siderium. Ela é de carúnculas, mas veja que por conta da falta de estresse ela não tem mais nenhuma carúncula e ela está bem torta. A Echeveria, deixa eu tentar chegar ali, a Echeveria essa é a Pretty Darkness. Ela é de uma coloração bem escura e ela está completamente verde pela falta de sol.
Essa daqui não dá nem pra dizer que é uma Echeveria mal na loa, porque ela está bem desbotada, não tem nem carúnculas e é uma Echeveria que está com 3 cabeças. Então isso foi o que aconteceu com estas plantas. E sabe o que eu tenho observado? Aquelas duas, essas 3 aqui, eu nem mexi nelas, eu deixei elas tomarem toda a chuva do mundo e elas estão ótimas. Parece que quanto mais a gente se preocupa, mais elas sentem. E quando a gente abandona elas à própria sorte e manda o recado para elas, elas que lutem, parece que elas se dão bem melhor do que as outras, que a gente fica cheio de dedos. A minha Echeveria Red Regis, que perdeu completamente a coloração. A minha Mahogany, também bem desbotada. A Lemon Rose, que ela cresceu absurdamente, mas as folhas estão sem carúnculas. Gente, agora olha essas duas que deslumbre que estão. Essa é a minha Vulcan Dux. E essa é a Bumps. E essa é a Cielpur. Essas daqui eu acho que elas não sentiram absolutamente nada, muito pelo contrário, elas se beneficiaram da chuva. E olha que lindas que estão. Estou aproveitando que nós temos uma réstia de sol agora e filmando para mostrar para vocês como é que estão. Ah, gente, olha que decepção. Eu vou tentar achar uma foto e postar para vocês verem como é que era essa suculenta. Essa é a Valentina. Você olha para ela e você não diz que é. Ela está completamente diferente do que ela era. Mas olha a minha Mahone Espanha, ou Espanha ondulata, ficou gigantesca. Aqui, então, estão as minhas plantas. Essa daqui é outra também que eu estou temeroso, porque eu recém decapitei ela. Quero mostrar para vocês aqui o que aconteceu com esta planta. Olha só, a minha Echeveria Lawrence monstruosa. Ela apodreceu praticamente todos os galhos e ela ficava lá naquele canto, olha. E eu não sei por que cargas d'água eu fui mexer nela e quando eu me dei por conta ela estava com os troncos completamente podres. Então eu precisei fazer a decapitação e aqui estão as copas. Coloquei sobre uma floreira, olha, floreira vazia, e porque eu não tenho espaço, como disse para vocês, para esperar que elas enraizem, então eu consiga salvar alguma delas. Eu acredito que salvarei todas. A minha Echeveria Cancan também foi acometida pelos fungos, ela sofreu pela podridão e apodreceu, então precisei decapitar e aqui ela já está enraizando. Coloco sobre um vaso sem nada, ali são alguns pedriscos, mas que não tem função nenhuma, eles ficaram ali por engano. E coloco ela aqui e espero enraizar para depois colocá-la sobre a terra. Então, gente, na verdade, eu quis mostrar para vocês quais foram os reflexos da chuva nas minhas suculentas. Até agora, graças a Deus, eu não tive muitos problemas, além da questão das mudanças que as plantas sofrem em relação à coloração e formato. Mas isso a gente resolve depois com uma decapitação. Eu faria a decapitação de muitas plantas depois que passar esse período chuvoso. Eu percebo que é muito diferente quando a gente tem as plantas cultivadas nos vasos de cerâmica. Elas são mais resistentes quando cultivadas ao vaso de cerâmica e, no entanto, também eu acredito que o muro aqui acaba protegendo e diminuindo o impacto da chuva. Então aqui nada acontece com essas plantas, é bem raro acontecer alguma coisa. Hoje apenas eu descobri que essa Multicaulis estava apodrecida e aí então essa foi uma das complicações só nesse canto. Hoje também eu encontrei isso aqui, olha que coisa mais linda, e ali um novo botão.
Aqui já complica um pouco mais, porque tem as floreiras de plástico, né? Então o que eu procuro fazer é deixar elas inclinadas. Eu deixo inclinada para que a água tenha força para escoar. Só que mesmo assim elas acabam sendo afetadas de uma forma ou de outra. Acabei de ver, olha aqui. Minha Echeveria Cubic Frost. Tá bem manchada as folhas, eu não sei por que cargas d'água. Depois eu tenho que analisar isso com mais calma. Aqui eu não me lembro qual era essa. Ela está bem fora de forma também, bem deformada. Esse aqui pelo menos se recuperou. Ele estava bem murcho e agora está bem durinho. E assim elas estão aqui. Bom, gente, quis mostrar para vocês como é que ficam as minhas plantas após um longo período de chuva. Conte para mim como é que está aí na sua região, se está chovendo muito, o que você tem feito com as plantas. Abraços e até a próxima!